Olá, jovem. Essa aula tem como tema mudanças na política e a centralização do poder. Muito bem, jovens. Vocês podem já ter reparado que muitos dos países que nós conhecemos, com os nomes que nós conhecemos hoje, principalmente na Europa, anteriormente, Idade Média, Idade Antiga, tiveram outros nomes. A ideia que você conhece como Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália, não são de sempre. Tudo tem o seu início. Isso tem que ficar guardado por nós. Esses são nomes mais atuais, para regiões muito antigas que tiveram outras ocupações ao longo da história com outros nomes, com outros dialetos, com outras línguas. Muito bem. Aí eu convido você aqui a fazer uma reflexão comigo agora. O ano era 2013. Em 2013, o futebol mundial fechou uma das maiores negociações da história. A transferência milionária do Neymar, do Santos para Barcelona. A apresentação dele no Barcelona foi algo cinematográfico. O mundo assistiu. E aí, depois ali de fazer as embaixadinhas, tirar foto com o presidente de clube, coisa que está lá no contrato, eles devem fazer no primeiro dia que chegam, assinam o contrato. O Neymar, para o Camp Nou, o nome lá do estádio do Barcelona, fez uma saudação, disse que ia ajudar na época o Messi a ser um grande jogador, a continuar a sua bela história e que ele estava ali para somar. Até aí tudo bem, a maioria dos jogadores falam isso quando chegam num clube novo. O que chamou a atenção no caso do Neymar, 7º ano, é que ele falou em catalão, uma língua local da cidade de Barcelona. Barcelona, na Espanha, fica numa região chamada Catalunha, que era habitada por pessoas antes da Espanha ser Espanha, e que não falava o espanhol, falava o catalão. Muito bem. O Neymar acertou e fez um grande gol com a população local, não saudando em espanhol, e sim saudando em catalão. Bem, vamos parar a coisa do Neymar aqui agora. A gente viu que o século XIV foi um século difícil, né? Guerras, fome, peste, falta de ocupação para as pessoas, uma Europa que estava fervilhando de problemas. Só que nos problemas também surgem grandes oportunidades, a gente sabe disso, não é verdade? E alguns vão se aproveitar. Vamos lembrar bem, vamos começar a falar de alguns aqui. Sabemos que havia lá reis, nobreza, igreja, os servos camponeses, certo? A burguesia, os comerciantes que com as feiras começam a ganhar grande importância ali na Baixa Idade Média, a classe comercial que agora surge como força econômica muito poderosa ali por volta de 1200 para 1300, as feiras importantes de Champagne, Flandres, Gênova e Veneza. Muito bem, muito bem. Só que o século XIV para a nobreza não foi bom. Grande parte dos nobres que foi para as cruzadas voltou pobre, endividada, sem ter lá o muito que fazer. Muitos deles venderam terras para os burgueses, sabe? Foram pedir ajuda para reis. Voltaram vitoriosos, muitos deles, mas sem aquela moral lá do século X, século XI, século XII. Então, para a nobreza, o século XIV fez eles manterem o título, mas eles perderam em importância, eles perderam influência perante a população. Tudo bem? Outra coisa importante. Depois do século XIV, a classe social, a burguesia, ela vai também ficar importante, ela vai querer a sua influência. Vamos pensar bem. O burguês, para poder vender os seus produtos, ele tinha muitas dificuldades. Por quê? De um reino para outro, tinha que pagar para passar pela estrada, pagar um pedágio para passar por uma ponte, se instalava feira dentro de uma cidade com fortificação, tinha que pagar imposto para aquele dono da cidade, que podia ser a igreja,
que podia ser um príncipe, que podia ser um rei, que podia ser um nobre, que podia ser um senhor feudal. Além de pagar os custos e os tributos da feira, tinha que pagar esse monte de impostos para A, para B, para C. Complicado, né? Outra, o dinheiro. Numa feira a moeda era A, na feira a moeda era B, na outro reino a moeda era C. E geralmente a moeda de um reino não valia no outro reino, aí tinha que trocar moeda, tinha que perder tempo fazendo a conversão de um valor para o outro. Outra coisa, estradas, violência, assaltos, eram famosas as histórias dos chamados barões salteadores, nobres que não tinham terra, que não tinham ofício e por não poderem ser presos, podiam roubar livremente e roubavam os mercadores. Então, trafegar pelas estradas europeias era perigoso. Outra, peso e medida. Num reino, a medida para comprar tecido era o polegar. O polegar do seu rei, o polegar do seu conde, o polegar do seu duque, o polegar do seu barão. Aí, num reino, o polegar do cara era maior, no outro reino, o polegar do cara era menor. Isso dava uma trabalheira para os comerciantes venderem em peso, em quilo, em litro. Era muito empecilho, era muito obstáculo para o comércio poder prosperar nesses locais também, tá certo? Outra coisa importante, tá? Se isso tudo mudasse, se tivesse uma outra forma de fazer isso, olha como seria bom. E aí vem a figura dos reis. Nós vimos também que na Idade Média, né, no feudalismo, o rei não tinha um protagonismo muito grande, né? Porque a maioria dos feudos tinha lá o seu senhor feudal, ele mandava no seu domínio, é ele que fazia a regra ali, geralmente o feudo era autossuficiente, né? Tudo que precisava para ele poder viver bem tinha ali no local, o ferro e o sal que vinham de muito longe, né? Fora isso, se o cara tinha lá um exército bom, uma grande muralha fortificante, o cara estava tranquilo. Reis eram donos de terra. Aí eles doavam terras em troca de favor de senhor feudal, em troca de apoio. Com o tempo, esses reis começam a mudar. Porque depois do século XIV, o que aconteceu? Muitos reis vão começar a abraçar os burgueses, abraçar essas feiras, cobrar esses impostos. E com o dinheiro dos impostos, esses reis, muitos deles vão comprar armamento, comprar pólvora, arma de fogo, pagar em dinheiro seu exército, torná-lo profissional, oferecer para o comerciante segurança nas estradas. E outra, não, no meu reino você não vai pagar o polegar A, o polegar B, a moeda C, a moeda G. No meu reino, vale aqui, assim, você vai pagar só isso para mim e acabou a conversa. Então os reinos começaram a unificar os impostos, as cobranças, oferecer segurança nas estradas, oferecer segurança nas cidades de feira. Reis, então, com esse dinheiro dos impostos, começaram a melhorar, a fortalecer melhor as cidades, a oferecer uma infraestrutura melhor. E outra, começaram a proteger melhor o seu reino de invasões externas, oferecendo segurança para o seu povo. Esse povo ia ter que, para viver naquele reino, obedecer àquele rei, ter a religião daquele rei, falar a língua daquele rei. Rei também que vai querer o quê? Invadir territórios estrangeiros para aumentar a sua influência, como aconteceu na Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, um querendo tomar terra do outro. Vocês estão entendendo? Aí vai surgir a ideia da nacionalidade, viver sob uma mesma bandeira, viver sobre a mesma língua de um rei forte, de um líder forte, de um líder influente que me protege, que protege o meu negócio, que protege a minha terra, que protege a estrada por onde eu passo. Aí vai começar a surgir, a pipocar a ideia a ideia Espanha, a ideia Portugal, a ideia Inglaterra, a ideia França. Aí, ali por volta mais ou menos de 1450, tá? Que os reis do reino de Castela, na Península Ibérica,
através de um arranjo, de um casamento arranjado, o rei de Aragão e a rainha de Castela se casaram, vão começar a expulsar os muçulmanos do local e a criar a Espanha. Aos poucos. Nisso que acontece, a região da Catalunha é anexada pelos reis de Castela, sob a bandeira do que vai vir a ser a Espanha. Muitos desses reinos tiveram que engolir a seco, porque não tinha força militar para ir contra o mais forte. Pra você ter uma ideia, até hoje, lá na Catalunha, de vez em quando há protestos enormes da população local que nunca aceitou muito bem viver sob bandeira espanhola. Muitos desses reinos, os reis impuseram ao longo do tempo que aquela região parasse de falar a sua língua local para falar a língua do rei. Pena de ser preso, de ter algum tipo de problema. Por isso, vocês estão entendendo como a região da Catalunha, ela quer uma independência. O Neymar, fazendo o seu discurso em catalão, ganhou a torcida do Barcelona para o lado dele, porque a Barcelona é capital da região da Catalunha, que há muito tempo luta por uma independência, que não gosta de viver muito sob bandeira espanhola. Em outras regiões também isso vai acontecer. Então, os estados nacionais, os reinos fortes e poderosos que vão surgir por causa de reis que vão ter dinheiro para equipar seus exércitos, surgem depois da crise do século XIV. Vamos lembrar então que a nobreza é uma classe que perde influência naquele momento. Até mais.